Bem-vindos ao Vale do Pontar, o melhor distrito de Night City. Yes, baby. There you go. Olá, viajantes do Vale, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Vale do Pontar. E, gente, hoje a ocasião é extremamente especial. Eu não sei nem mensurar a felicidade que eu tô aqui, porque além de ter um convidado muito querido, a gente vai falar sobre coisas que a gente gosta pra caramba. E o Vale do Pontar é isso, né? A gente trazer pessoas queridas aqui e falar de coisa que a gente gosta. Eu sou o Pedro e vamos hoje bater um papo muito especial com ele, Daniel. Ele trabalhou como pode-se assim dizer, o coordenador de localização de Cyberpunk 2077. Dani, cara, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite aqui do Vale. É uma honra estar aqui. Acompanho já seu site já tem algum tempo e sempre tem coisa interessante para ver. E foi assim que a gente meio que se conheceu, né? É verdade. Eu estava assistindo os seus minutinhos finais de Cyberpunk, foi muito legal. Exatamente, foi muito incrível, porque a gente faz várias lives aqui no canal do Vale, e justamente quando eu tava zerando o jogo, aí, né, sempre tá a galera do chat, a gente tá trocando ideia, aparece um certo Daniel lá, aí até aí ok, né? Aí o Daniel, o meu nome vai aparecer nos créditos. Como assim? Vai aparecer nos créditos? Como assim? Vai ver meu nome aí nos créditos. Como assim, Daniel? Sério? Tá falando sério? Ricardo. Daniel. Daniel? Supervisão de linguística, caraca! Ô, Daniel, cara! É você mesmo, Daniel! Cara, Daniel, vamos trocar uma ideia, cara. Vamos trocar uma ideia. Vamos fazer uma entrevista aqui no Vale, mano. Vamos fazer de verdade. O Zob, Dave Azaghal, Paz, que legal, cara. Eu vou anotar seu nome aqui. Vamos entrar em contato, cara, de verdade. Aí tava lá, né? Tô olhando aí, daqui a pouco. Cara, muito legal. Aí depois que eu descobri que, né, uma pessoa ali, de certa forma, associada a esse Project Red tava no chat. Aí depois a gente começou a conversar, viramos, poxa, parças aí, e desde então a gente bate papos e tal, e finalmente a gente conseguiu marcar esse bate-papo oficial, por assim dizer, né? E eu tô extremamente feliz. E eu quero deixar claro também que esse papo nosso já tá filtrado pela CD Projekt Red, então o que a gente tá falando aqui tá ok, né? Então pode ir pro ar, tá tranquilinho. E de certa forma, poxa, um papo, cara, oficial ali de Cyberpunk. Isso é uma coisa muito legal aqui. A gente não vê isso aqui no Brasil, né? É praticamente uma exclusividade aqui do Vale do Pontar. Só você consegue essas coisas. Às vezes, o pessoal teve uma vez que o pessoal fala, mas como que você consegue conversar com as pessoas? Eu falei, cara, eu simplesmente vou atrás e pergunto se eu posso. Só isso. É de pau necessário. Exatamente. A gente não consegue, não. Exato. Eu acho que isso é muito importante. E, poxa, estamos aqui, né? Nesse bate-papo maravilhoso. Exatamente, estamos aqui. Dani, cara, primeiramente eu gostaria de perguntar pra você como que você caiu na tradução. A gente tava conversando aqui que você teve outros interesses ali no começo profissional. Como foi, cara, isso aí? Do nada, assim, estalido, vou traduzir. A história foi a seguinte, eu sou formado em farmácia e fui farmacêutico 10 anos. Aí, lá pelo 9º ano que eu era farmacêutico, eu falei, cara, eu acho que eu não quero, acho que não é bem isso que eu quero, não. Eu acho que eu vou fazer letras. E aí eu morava em Barra Mansa e lá tem um centro universitário, a UBM, tem um bom curso de letras. Aí eu comecei a fazer letras lá, enquanto era farmacêutico. Aí eu fui transferido do meu emprego de farmácia para o Rio. E aí no Rio as coisas ficam mais caras e tal. E eu tinha que pagar um aluguel, né? Em Barra Mansa eu não pagava aluguel. Aí tinha uma amiga que trabalhava numa editora. Aí eu falei assim, cara, ó, eu tô no último período de letras, você não tem umas revisões aí pra gente fazer?
Ela falou assim, cara, tem revisão para fazer. Falei, beleza, você pode passar para mim? Ela, posso. É bom que, né, ajuda a pagar ali Graninha. um presunto com queijo prato no final do mês. Aí comecei a fazer revisão para essa editora. Aí um dia eu peguei trabalhos de tradução da editora, mas foi com um tradutor específico que eu comecei a revisar umas coisas dele. E ele falou assim, cara, você tem um dom para tradução, por que você não faz um curso? Eu falei, olha, eu tenho curso de letras e tal. Ele falou assim, cara, mas se aprofunda no assunto mesmo. Aí fui fazer fiz pós em tradução. Que legal, cara. Inglês, português. E aí, depois da pós, eu caí eu tava lá numa lista de e-mails sobre trabalho e tal, e aí eu recebi uma proposta para fazer um teste para um jogo. Ah, que legal. E aí foi assim que começou. Aí a proposta era a seguinte, era um teste, 2 páginas, 3 páginas de teste, e era uma empresa meio desconhecida. Aí olhei o teste, comecei a fazer. Aí eu fui procurando referências na internet e vi que era World of Warcraft. Nossa! Caramba! Aí eu fiquei Só isso, só o WoW, só. E aí eu falei assim, é óbvio que não é, né? Eles pegaram essas frases do WoW, botaram aqui para fazer o teste. Mano, era o World of Warcraft mesmo. Caramba, que incrível, cara. Caiu assim. Aí eu passei no teste. Aí depois eles botaram um outro teste para quem ia ficar como supervisor de linguística. Aí eu nem queria passar, te falar a verdade, porque eu já estava tão feliz de ser tradutor. Eu falei, cara, acho que eu quero só traduzir. Mas aí eu fiz o teste e aí acabei passando. Aí eu fui supervisor de linguística do WoW, que foi um grande projeto de produção também, né? Que legal. Mas isso faz tempo, então? Ou é recente? Faz tempo, foi em 2010. Ah, foi quando realmente começou a ser traduzido, então ali começou a lançar essa português. Foi a primeira tradução do World of Warcraft. Cara, que legal, que incrível. Que ninguém sabia, era um projeto secreto, a gente tinha codinome para falar do projeto, era uma loucura. O projeto foi todo... E foi assim que eu vim para Teresópolis também, porque a empresa era aqui e tal, e era uma tradução que tinha que ser toda indoors, eles não iam passar para ninguém externo. Então a galera se mudou para cá. Nossa, que legal. Foi super profissional, então, assim, fechado. Sim. Aí foi aqui que eu conheci a minha sócia, a minha amiga de sócia, a Cris. E aí, depois de um tempo, a gente saiu do projeto do WoW e aí montamos a nossa empresa. Cara, que legal. Foi assim que eu caí. Nossa senhora, caramba. Eu falo, ó, eu mirei pro tradutor de Cyberpunk e acertei no tradutor de WoW também. Foi uma coisa... Que bacana. Mas eu não sei se você pode, acho que eu não queria saber tipo, detalhes do teste, mas como que funciona assim? Você tem um tempo para traduzir? Você tem horas, dias para traduzir esse teste? Sim, tem um prazo. E até foi interessante essa história, porque era um prazo muito bom. Eram tipo uns 4 dias para entregar. E eu fui enrolando com aquilo. Porque eu fiquei meio descrente. Falei assim, cara, isso não é possível. Não botei a menor fé. Realmente não. Mas no último dia, assim, eu tinha que entregar na manhã do dia seguinte. Na noite anterior, eu falei assim, cara, eu vou fazer esse teste. E vou fazer um bom teste. Menino, era um teste pequeno, mas eu fiquei aí umas boas 6 horas fazendo o teste. Eu comecei umas 8 da noite, terminei umas 3 da manhã. Caramba! Eu peguei muita referência, eu fiz um mini guia de estilo, expliquei o que eu tinha feito, né, no teste e tal,
Por que os humanos falavam assim, por que os orcs falavam assado, Caramba, que legal, por que os cara. nomes dos humanos eram... Aí eu me esmerei no teste, na verdade. Empolgou Verdade e só foi essa. foi. Mas ainda assim, eu não estava levando a menor fé. Mas aí eu passei e aí o cara falou assim, ó, é realmente para traduzir o WoW e vai começar no dia tal, vem pra cá. Caramba, que legal. Foi assim. E sabe o que eu paro pra pensar? Porque eu acredito que muita gente acaba achando que, eu quero traduzir ou o que seja, começar alguma profissão diferente. Só que no seu caso, poxa, teve uma especialização, você já estava ali no meio, né? Não é uma coisa do nada. Você precisa mandar bem naquilo que você faz, né? Então... É bom ter um estofo, né? Exato. Um arcabouço teórico e até prático, né? E não só prático, né? Mas teórico também. Porque tudo isso enriquece e realmente te dá um ar profissional para a coisa, né? Não é uma coisa assim do nada, né? Não tem problemas. Muita gente começa a traduzir do nada realmente, né? E vira um bom profissional. Não é demérito, mas é sempre legal ter um embasamento teórico, né? Um conhecimento mesmo, né? E quanto mais se estuda, mais a gente descobre que tem que estudar. Exatamente, é incrível. Só sei que nada sei, meu filho. É verdade. Essa é a verdade. Eu fui também, eu acho que independentemente da profissão, é isso mesmo. Você sempre estando ali por dentro das novidades e tudo mais. Que nem no meu caso, eu fui mudando de cidade e quanto mais eu me mudava, mais eu falei, cara, eu preciso estudar mais, sabe? Eu me sentia mais desafiado. Eu falei, meu Deus, é isso que você falou. Só sei que nada sei a melhor definição. Quanto mais a gente vai entrando, mais a gente fala assim, caramba, o buraco é mais embaixo. E você foi a fundo, isso que é legal, talvez que te fez você conseguir o seu papel foi isso, porque você não só traduziu, você colocou todas as referências, o porquê de ter colocado isso e tal, isso é muito importante, acho que em qualquer área. Você ir além é muito importante, né, Dani? Sim, e assim, porque aquilo não era do nada, né? Na verdade, eu tenho um histórico eu sempre gostei muito de jogo de computador. Isso faz diferença também, essa paixão assim sua que você provavelmente colocou e imprimiu ali. Sim. E aí, os primeiros jogos de rede que eu joguei, que eram RPGs, a gente jogava MUD, Multi-User Dungeon. A gente jogava no Telnet, era um terminal de conexão de Telnet de texto. Nossa. Aí nem era sei do que você tá assim, falando. era uma coisa muito louca. Um dia a gente pode se aventurar e jogar junto pra você entender o que é. Tá. Mas era assim, você entrava lá e tinha a tela, aí tinha o nome do jogo, aí escolha a sua raça. Aí tá lá, humano, não sei o que lá, blá, 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 escolha a sua classe. Né, clérigo, guerreiro, não sei o que. Aí, pum, aí você aparecia no meio da cidade. Na verdade, você aparecia no templo. Aí aparecia Templo de Midgar. Aí vinha a descrição. Você está no Templo de Midgar. Do altar tem velas acesas, você sente um cheiro, um aroma de incenso, não sei o quê, e percebe que aquele lugar é um lugar de energia espiritual. Aí sim, aí tem saídas possíveis: norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo. E aí você, norte. Aí você está no pátio do cemitério do Templo de Midgar. Aqui tem as lápides, não sei o que. Era tudo modo texto. Caramba. Tudo. E aí as lutas. Porque aí você encontrava, né? Você tá pelado, na verdade. Você chega no coisa e tem uma... Obviamente você tem um equipamento lá inicial. E aí você põe, né? Empunhar faca. Aí você ficava com a faca na mão, mentalmente com a faca na mão, óbvio, né? E aí você dá norte de novo, aí você saía do cemitério, você está no caminho para a floresta tal, e aqui tem um cachorro. Mas era zero imagem, era só texto mesmo? Só texto. Caramba, é como se fosse um RPG de mesa, só que ali no texto, né? De certa forma. É como se fosse o WoW,
ou um MMORPG desse qualquer, só que só em modo texto, e cada tela era uma instância, vamos dizer assim, né? Caramba. E aí, eu fiquei amigo de muita gente, era primeira vez que eu jogava online, né? Então eu conheci gente de São Carlos, conheci gente de Niterói, conheci gente do Rio mesmo, de São Paulo, do Sul, do Nordeste. Foi assim, e era uma coisa sempre de universitários, porque quem hospedava esse jogo, na verdade, era um servidor lá da UFRJ. Nossa. Obviamente ninguém sabia. Claro. No sigilo, Eu né? feito de leve, né? Mas ninguém sabia, mas a gente tinha lá né? Conseguia acessar, né? Tinha o endereço lá do Telnet. Que legal, cara. E eu passei muitas madrugadas jogando isso. E foi meu primeiro contato com o mundo do RPG, assim, né? Entendi. De classes, de raças, né? De RPG. Sei. A praça do mercado, aquelas coisas clichês de RPG, né? Sim. Então isso tudo também me ajudou muito na hora de fazer um teste pro WoW. É verdade. Quer dizer, eu praticamente já sabia do que se tratava, né? Eu não peguei um assunto do nada, né? Falei, tá, World of Warcraft. Aí eu fui ler o que era o World of Warcraft. Obviamente eu já tinha jogado Warcraft 1 e 2 Nossa, muito insanamente. Muito Eu nem gosto do Warcraft 3, pra te falar a verdade. Eu gosto do 2. Sério? Que é a porrada sem herói mesmo, sabe? É verdade, né? É verdade. É verdade. Não tem herói. Eles até aparecem e tal, né? São citados e tal. Eu só joguei o 3, tô me sentindo muito poser. Só joguei o 3 só, dos Warcrafts. Nossa. Nossa, cara, outro dia eu fui jogar o Warcraft 2 de novo, não dá mais, cara. Muito tempo. Enfim, até dá, mas o mouse ele vai tão rápido que, obviamente, naqueles computadores 486 que a gente jogava, né, a tela demorava um pouquinho para andar e tal. Mas agora é tudo, o mouse é tão louco, tão rápido que eu meio que me perdi, assim, não consegui jogar muito não. Mas assim, é o que eu tava falando, é o background, é todo o histórico que você tem que ajuda. Na hora de fazer um teste desse, né? Exatamente. O Steve Jobs fala muito assim, tem um discurso dele famoso de Harvard que ele fala que às vezes você olha pro futuro, é difícil você saber onde você vai. Mas se você olha pro passado, fica um pouco mais claro as coisas. No seu caso é isso, porque você vai ligando os pontos. Poxa, eu já jogava Warcraft, já gostava e tal. Aí você for reunir as coisas, cara... tinha que dar certo. Era muito insano, a gente virava madrugada jogando. Eu ia pra faculdade de madrugada. Eu estagiava num laboratório de bioquímica. A gente ficava virado. Eu deixava para fazer a minha iniciação científica, os experimentos que eu tinha que fazer, tudo de noite. Eu falei assim, não, vou marcar, eu vou virar a noite aqui. Aí ia pra lá, enquanto eu tava fazendo experimento, eu mandava pau no jogo e todo mundo conectado. As pessoas em outras universidades, de madrugada, era uma loucura. Mas foi um grande conhecimento, assim, foi um puta conhecimento mesmo, a base que me deu pra depois fazer um bom teste. Legal, muito bom, Dani, muito legal. E eu ia perguntar para você também sobre, você falou da tradução de jogos, mas você trabalha com outras mídias também, né? Fora jogos, de tradução. Sim, a nossa empresa ela é especializada em jogos e engenharia. A gente traduz muita coisa de engenharia, muito manual de empilhadeira, manual de trator, umas coisas meio brutas assim mesmo. Faz seu marketing, fala da empresa aí, como é que é a empresa e tal. Da empresa. É uma empresa grande que a gente traduz de engenharia. E a gente também traduz muito livro, né? A Cris gosta muito de literatura e ela traduz muito livro. A gente tem muito livro traduzido e revisado também. Até se procurar Translaquete na Amazon, você vai achar livro que a gente traduziu.
ou pelo sobrenome, né, Cristiane Jost, que ela que é meio que coordenadora e a tradutora principal dessa área. Que legal. Tem muito livro que a gente traduziu lá também. A tradução de literatura e de jogos, elas meio que se encontram em algumas partes, né? A tradução de jogos é muito diversa. Ela tem uma parte que é muito literária, vamos dizer assim, porque tem diálogo, porque os personagens têm personalidade, né? E isso tem que se refletir na fala. Mas tem uma parte muito técnica também, porque você tem que controlar, né, suavização, volume geral, interface do usuário, porque o ping, a latência, né, isso é tudo muito TI, né? Então a parte técnica e literária meio que se encontram na tradução de jogos. Muito legal, né, cara? É tecnologia, é muito cyberpunk isso, né? A literatura juntando com... Sim, total. E aí tem a parte toda de interface, que é uma tradução técnica mesmo, né? E aí você vai falar as mensagens de erro, né? Grupo não encontrado, ID não encontrado, você não pode usar esse nome, seu nome tem que ter mais de 2 caracteres. Essas mensagens todas aparecem no jogo, né? Isso tudo tem que ser traduzido. É verdade. Porque é muito estranho. Você tá jogando algo em português, aparece algo em inglês, em espanhol. Eu acho muito estranho. Tá? Mas aí realmente a empresa não está comprometida em fazer um bom trabalho. Nesse caso, que aparece uma coisa em outro idioma. A gente tem muito... foi muito difícil a caminhada de tradução de jogos, né? No começo, os primeiros jogos traduzidos eram muito bons, por incrível que pareça, porque eles pegaram os tradutores que eram tradutores de literatura. Você tá falando da Blizzard? 3, por exemplo, foi muito bem traduzido. Aqueles personagenzinhos que você clicava na cidade, todo personagem que você clicava tinha um nome e ele ia falar alguma coisa. E eles colocaram tudo em segunda pessoa para ficar uma coisa de Roma, né? De latim, né? Então, cara, é tudo o tu e o vós, assim, todo conjugado corretamente. A tradução era muito boa, esses primeiros jogos, né? Aí, com o advento da internet mesmo, né? Qualquer pessoa começou a se julgar tradutora, aí a qualidade caiu muito. É verdade. E a internet... Mas aí, de uns anos para cá, as empresas começaram a ver que vale a pena investir numa tradução de qualidade para o seu jogo, né? É verdade. Porque eles veem que a propaganda de uma qualidade ruim é muito negativa, né? Aquele jogo fica sendo marcado como sendo um jogo, né, que não foi bem cuidado, que a tradução não foi bem cuidada. É verdade. Aí de um tempo pra cá, graças a Deus, pra mim e pra todos os jogadores, que eu também jogo, a qualidade começou a subir de novo. Mas obviamente a gente sempre vai encontrar trabalhos, né, duvidosos aí pelo caminho. Eu concordo contigo. Eu lembro que um jogo que me marcou muito também, você citou o seu exemplo, também o StarCraft 1 da Blizzard. Não sei se chegou a jogar. Nossa, cara, é maravilhoso StarCraft. Não só pelo jogo, mas pela localização que teve. É um jogo muito antigo e tava localizado, né? Era traduzido, dublado, que nem estava falando. Cara, muito bom, né? Sim, o próprio Warcraft também, o Warcraft 2, e eu acho que o 3 também foi traduzido. Acho que localizado. Sim. Mas eu acho que na época, a gente até estava falando sobre isso, né? Era muito difícil você conseguir jogo. A gente conseguia muito jogo pirata. Às vezes simplesmente porque não vendia no Brasil, né? Você tinha que ir atrás disso na internet, um amigo seu trazia de não sei aonde, você fazia uma cópia. Trazia um CD. Era uma coisa muito primitiva, em comparação com o que é hoje, né? Exatamente. Que loucura, né? Como os tempos mudam, a tecnologia avança muito rápido, né? Muito rápido. Sim. Você precisa acompanhar ali e não é barato também. Pois é.
vai comprar uma placa de vídeo hoje, né? Nossa, tá muito caro. As coisas estão Tá um muito caras. absurdo. E sobre essas diferenças de mídia, eu imagino que você gosta mais de fazer jogos, traduzir jogos, ou não. Você tem alguma outra coisa que você curte mais traduzir? Cara, eu curto muito traduzir literatura É, e jogo. São as duas coisas que eu gosto mais. é. Eu tenho uma coisa que eu adoro traduzir e que as pessoas não têm um pavor de traduzir, mas eu amo traduzir, que é poema rimado. Eu adoro traduzir poema rimado. Cara, nossa, E eu ponho rima, métrica, porque vira um quebra-cabeça. é verdade, é verdade. Você acha assim, porque né? É uma coisa de sentir o poema. Que sentir o quê? É muito suor, na verdade. Aquilo vira um sudoku, sabe? Verdade. Vira um desafio mental. É mesmo. Você tem que fazer a métrica e a rima dançarem, né? Naturalmente ali dentro. E aí você fala, não é essa palavra, não, vamos buscar outra. Abre o dicionário de sinônimo, abre o dicionário de ideias afins, Sim. que é uma coisa é uma fonte muito legal pro tradutor. Aham. E aí, cara, é isso. E traduzir poema nunca é uma tradução literal, obviamente, né? Porque você nunca vai conseguir a mesma rima que tem no idioma original e muito menos o mesmo som, né? Os sons do português e do inglês, por exemplo, são muito diferentes, É né? verdade, é verdade. Tanto na música, tudo. Né? Tanto Sim, é que muita até gente línguas consegue copiar. parecidas, por exemplo, o espanhol e o português, as nossas vogais são muito diferentes, né? O espanhol tem muito menos vogais do que o português. O português tem muito mais. Tem vogal aberta e vogal fechada. Sim. Espanhol, não. Espanhol são 5 vogais e, ó, beijinho nas crianças, isso aí. Português, não, cara. São 7 vogais orais, 5 vogais nasais. É, Então, assim, a gente tem um repertório vocálico maior. é verdade. E é uma língua irmã, né? É. Pô, chega a ser mutuamente inteligível. Sim. Se uma pessoa fala espanhol devagar com qualquer pessoa que fala português, vai Uhum. entender pelo menos 80%. Sim. E vice-versa, né, também. Se uma pessoa que fala português pausadamente com alguém que fala espanhol, a pessoa vai entender de 80% a 90%. Mas os repertórios vocálicos são todos, são diversos, né? Muito diferente. Você tava falando. Então, só arrematando a história da rima, na hora que você vai fazer a rima e a métrica em outro idioma, é claro que é outra coisa. Por exemplo, o inglês é muito mais sucinto do que o português. Uhum. Aliás, o inglês é muito mais sucinto do que a maioria das línguas europeias, né? Uhum. O português, em relação ao tamanho de frase, é pelo menos 20% mais longo. Né? O inglês tem muitas coisas que são monossilábicas, né? É verdade. Que em 2 sílabas, às vezes, a tradução gera 5 sílabas. E aí, meu filho, o que você vai fazer na hora de fazer um poema rimado? Ou na dublagem, por exemplo, né? Que você vê. Também. Isso, cara, deve ser um desafio. Sim, Nossa. é um desafio. Porque você fala assim, cara, vai ter coisa que eu vou ter que cortar, não vai ter jeito, e vai ter coisa que eu vou ter que adaptar, né? Aí, traduzir é escolher. Você tem que fazer escolhas o tempo inteiro. Tomada de decisão. Traduzir é decidir, né? O que Uhum. você vai fazer. Sim, cara, é verdade. E estava falando sobre métricas. Eu lembro que antigamente eu gostava de tentar escrever poemas, sonetos que falam, né, que você tem uma métrica certinho. Né? Época de adolescente apaixonado, né? Mas a questão não era nem o sentimento, é que nem você falou, é a estrutura. É super desafiador, é muito difícil. Eu imagino você traduzir um negócio desse profissionalmente. Nossa, deve ser. Eu adoro traduzir, cara, poema rimado. É muito gostoso. Caramba. Mas é como eu te falei, é um quebra-cabeça. Às vezes é um poeminha lá que tem duas estrofes, aquilo fica o dia inteiro, né? Eu deixo ele lá quietinho, vou fazendo outras coisas, daqui a pouco vamos voltar lá. Vamos ver se eu dou outra solução aqui, porque aquela palavra não encaixou. Sim. Né? E às vezes
aquilo vara dia, né? No dia seguinte você ainda tá pensando nele. É. É muito, eu adoro, é um desafio muito gostoso. Caramba, Daniel, você é uma pessoa muito peculiar, porque você gosta, assim, do desafio, se é difícil, você gosta de fazer, pelo que eu tô percebendo, né? Moleza, não, né? É que a gente tá acostumado. Ó, a gente vai tirar de letra. Mas esses desafios, assim, é que fazem a gente Aham, exato. crescer, né? É verdade. Falou tudo. Os desafios acabam movendo. Você estava falando sobre fazer coisas em português. Eu acho muito legal, eu acho muito nobre, porque tem muita gente que tem um complexo de vira-lata, né, Dani? Fala, você gosta de coisa em inglês, ou que lá. Cara, mas tem tanta coisa boa em português. A gente sempre conversa sobre música também. Aliás, tem um vídeo que eu fiz aqui no Vale que fala por que Cyberpunk não deve ser subestimado. A gente vai depois entrar em mais detalhes nesse assunto, né? Quando a gente começar a falar sobre Cyberpunk. Mas eu acho que aqui no Brasil, cara, tem tantas coisas boas que a gente pode citar. Por exemplo, é muito difícil você fazer um rock em português, sabe? Eu gosto muito de rock. E o rock E, inglês é muito sonoro, é muito tranquilo, mas é muito difícil. E você pega pessoas, por exemplo, que fazem pop rock, Nando Reis, Samuel Rosa, que fazem um trabalho bem legal. Cara, isso é extremamente difícil, que nem a gente falou. O português, tipo assim, com o inglês você consegue dizer com poucas palavras. O português não, você precisa se estender. E você encaixar ali na melodia isso aí é muito difícil e as poucas porque pessoas que assim, você fazem é tem que difícil, né? usar, são ferramentas diferentes, né? Por exemplo, o inglês é muito sucinto É, e é muito sintático, né? A sintaxe do inglês é muito fixa. aham, O português é mais prolixo, mas ele é mais morfológico. Ou seja, eu posso trocar a ordem das palavras quase como eu quiser, né? Que não vai alterar o que vai. é, os verbos são todos têm uma conjugação muito é, indicativa da pessoa que está falando. E o é. inglês não, né? O inglês é, né? É Get, aquilo e acabou. gets, got, pronto, acabou. Não tem mais tradução, não, né? É Não tem mais isso. verdade. Agora, o português tem toda uma. Então, isso é uma ferramenta que a gente tem que usar Aham, a nosso favor, né? sim, aham, é Então, verdade. vamos. A gente consegue ser sucinto nisso também. Por exemplo, você não precisa colocar muitas vezes a pessoa que está falando, né? O verbo já indica, né? Se é nós, se é eu, se é você, né? Sim, Pela conjugação. aham. Então, ele consegue ser sucinto aí também. Então, a gente tem que cada língua que lute com o seu, né? Com as suas Exatamente. armas. Exatamente, essa é a questão, né? Você saber fazer um negócio genuinamente, assim, brasileiro, em português, não é fácil, mas é incrível. E, a, Maravilhoso. e como a gente estava falando, né? Cada língua tem a sua peculiaridade. É, Quanto mais você souber quanto mais você entender as suas armas, melhor você luta. exatamente. Perfeito. Então, a Ah, pessoa que vai traduzir para o português, ela tem que saber muito português. é, exato. Tem que saber mais português do que inglês, né? Porque as Sim. armas que você tem que lutar É, é. é as armas do português. Que é o seu público ali, destino, né? O final. A Sim, galera são os brasileiros e tudo mais. E sim. eu até comentei do vídeo do Cyberpunk, vou até deixar aí no card aí em cima, pra quem quiser dar uma olhada. E Dani, eu queria saber de você como foi. Então vamos lá, vamos adentrar o nosso querido Cyberpunk aqui. Como que aconteceu essa questão do Cyberpunk? Porque a gente tem a empresa do Cordon Studios, que é do Gustavo Nader, né? Grande Gustavo Nader. Um abraço para esse querido. Aliás, eu gosto muito dele. Ele já esteve aqui no Vale também. Eu vou deixar aí no card aí em cima também a entrevista que eu fiz com ele. É um cara sensacional. E como foi isso aí, essa junção para você chegar em Cyberpunk? Sim, aí nós nos conhecemos na tradução, na localização do WoW, na verdade, né? Olha só! Ele O joga Nader, também, né? Ele tinha comentado. Ele jogava. sim, o Nader joga bastante, né? Ele é um jogador também de longa data e um dublador muito experiente, né? E um grande diretor de dublagem também. E ele participou de grande parte da localização do WoW e a gente ficou conhecido, né? A gente se conheceu nessa época. Aí ele tinha recebido a proposta, né, para fazer
localização do Cyberpunk. E aí ele falou assim, eu tenho time, já sei que eu vou chamar. Aí sim. E aí ele bateu o fio e falou assim, ó, bora pra mais um desafio? Falei, Nossa. bora? E do que se trata? Ele falou, Cyberpunk. Aí a mesma coisa, eu falei assim, tá bom, Nádia, tá. Você tá de brincadeira comigo. Não, fala sério aí, fala de quê? Não, eu quero Cyberpunk mesmo. Falei, não, é o mesmo? Caramba. Cyberpunk. E aí Que foi legal, muito. cara. Foi muito feliz isso pra mim, porque eu sou apaixonado mesmo por Blade Runner. Que E o legal. Blade Runner é uma grande referência de Cyberpunk, né? Sim. Então, novamente, são as referências que fazem a gente, Tá vendo? né, se Exatamente. esmerar para fazer um bom trabalho. Eu Sim. sou muito apaixonado por esse universo. Eu sei as falas de cor em português e inglês. Caramba. Cara, eu já assisti muito. Eu choro todas as vezes. Nossa, é verdade. E assim, quanto mais a gente assiste e se aprofunda na história, no universo de Blade Runner, aquilo vai ficando mais emocionante, né? Eu começo a me colocar no lugar daqueles replicantes, né? Que tem uma vida curta de propósito por causa do capitalismo, né? Mesmo, que é uma empresa que quer assim, né? Uhum. Fazer pessoas descartáveis em prol dos humanos, né? Pô, o que é humano? E o Cyberpunk tem isso também, né? Então, são as empresas mega capitalistas que mandam em tudo, né? Na verdade, os governos são muito... Os governos vão cuidar dos assuntos que a empresa não quer, né? Exatamente. Policiamento, esgoto, educação. Deixa o governo educação, saúde, viver com exatamente. isso. E a parte de ganhar E a gente dinheiro, vai ganhar dinheiro. deixa com a Arasaka aqui, né? Exatamente. A corporação Tyrell no Blade Runner é a mesma coisa, né? Eles são super poderosos e é engraçado que no Blade Runner você tem a mesma a Los Angeles que eles colocam é muito parecido com Night City em certo ponto, né? Porque tem aqueles slogans imensos, né? Aquelas projeções de Coca-Cola, Atari na época, Sim. Panam, né? O símbolo da Panam. Nós falou Panam, eu acho que tava achando que era porque era uma personagem. empresa de aviação famosa, né? Então é uma referência o nome da Panam, eu não sabia não. Provavelmente deve Sim, ser, Pan né? American Airlines. Que legal, cara. E aí, lá no Cyberpunk, no Blade Runner, aparece, né, o slogan da Panam grande, de outras empresas. Meio que como é a Night City também, né? Quando você vai andando em Night City, aparece o nome Arasaka, Biotécnica, Kiroshi, né? Militech. Né? São as corporações que brigam entre si, né? São as guerras corporativas. Isso é muito louco. Sim. Mas assim, nós não estamos muito longe disso, né? É verdade. Exatamente. Existem empresas que têm um capital de giro lá que é maior que o PIB de muitos países, né? Exato. Ou seja, teoricamente a empresa é mais poderosa do que um país. É verdade. Né? Com certeza. Ela pode comprar um país. Fácil. E eu acho legal essa questão do cyberpunk, porque não é só uma questão estética. A gente tem estética muito forte, né, do cyberpunk. Sim. E eu falo não só do 2077, mas de uma forma geral, né? Sim. Essa estética de você ser quem você realmente é, né, de você ter essa liberdade para se expressar, né, de forma artística, do corpo e design e tudo mais. Só que tem o conceito cyberpunk também, que é esse conceito que a gente está falando de empresas, né, das empresas super poderosas, e também da desigualdade social, que é Sim, brutal, né? Realmente é brutal, ela é visível, palpável, você vê ela em Cyberpunk o tempo inteiro,
mas isso deixa de ser um problema, né? Isso, na verdade, é uma solução para as empresas, né? Para as empresas, quanto mais desigualdade, melhor, né? Mais eles vão vender plano de saúde barato, implantes baratos, tratamento médico para quem se ferrou botando um implante barato. Pois é. Então eles querem lucrar, obviamente, né? A Sim. desigualdade gera lucro, na verdade, né? A igualdade social para eles é uma realidade muito distante. Isso nunca vai acontecer, né? Pelo contrário, acho que as diferenças tendem sempre a aumentar. E pode ser a diferença entre a vida e a morte. A gente vê isso hoje, imagina no futuro, né? Pois é. É verdade. A- logo no começo de Cyberpunk, uma das primeiras missões que a gente pega com o Jack, que é para salvar a Sandra Dorset, né? Sim. E ela tá lá, enfim, ela deve ser uma corp, né? Qualquer, e ela deve ter pisado no calo de alguém, e alguém deu, né? Dopou ela, sei lá, entregou ela para os rapineiros fazerem a limpa nela. E ela tá lá naquela banheira de gelo, ela tá prestes a ser depenada mesmo, né? Tirar os implantes e tudo. E aí que a gente chega. Quando a gente chega, e aí fala assim, não, cara, o plano dela, o plano de saúde dela é muito bom. Ou seja, ela é rica, né? E aí tinha um bloqueador, obviamente, né, para o plano de saúde, que Eu esqueci agora, deu um branco, mas é os médicos lá, né? Os médicos do Cyberpunk. eu tô com a Max Tac, mas a Max Tac é da polícia, não é Max Tac, não. Trauma Team. Trauma Team, exatamente. Isso. Eles chegam lá na nave e tal. Sim, o trauma. Passa Aí o corpo o cara aí. virou e falou assim, cara, o plano de saúde dela é tão alto que se ela espirrar, vai aparecer uma ambulância do lado. Assim, né? Aí o cara falou assim, não, então vamos levar ela lá para fora. E aí é o que acontece, né? Ele recebe uma mensagem falando que em 180 segundos vai aparecer alguém para buscá-la, né? E é o que acontece. Então, assim, ela tem dinheiro para pagar esse tipo de plano de saúde, né? Sim. Mas a população normal vai se ferrar por aí, vai ficar na mão de um medicânico, né? Aqueles médicos de esquina. Exatamente. E No olha Cyberpunk, inclusive, a gente interage com um bem nojento, inclusive. Pois é. E olha só, uma missão de Cyberpunk, por isso que eu falo, eu acho que essa entrevista também, esse bate-papo nosso, serve para falar sobre o Cyberpunk, porque ele é muito mais profundo, como aparenta ser, né? Porque de uma missão só, a gente já pode discutir várias coisas, essa questão de saúde, né? Essa questão do futuro, e a gente conversa do futuro, a gente pensa, imagina o futuro. Sinceramente, eu não imagino o futuro como uma coisa tão boa assim, não. Acho que algo assim, parecido com Cyberpunk, não com aquele grau de fantasia, mas algo parecido. Por quê? A pandemia foi um indício disso. Eu acho que a pandemia veio e as pessoas falavam, não, porque o povo vai se unir e vai e tal. Não, foi o contrário. O povo se afastou cada vez mais. E eu acho que o futuro é Cyberpunk, cara. Não nesse grau de fantasia e ficção, mas né? Acho que a gente pode olhar Night City meio como uma previsão mesmo, né? Futuro distópico. Porque a gente interage de um grau maior ou menor com pessoas. Tem artistas em Night City, né? Às vezes você passa. Eu acho que é no Compaq Plaza que tem um papo, né, falando de arte, falando de investir em arte. E assim, isso é papo são os personagens não jogadores que estão conversando, né? Os NPCs. Eles estão na mesa, estão discutindo a produção de filme, porque fulano faz escultura, não sei o que, blá blá, que é gente da grana, né, do Compaq Plaza. Mas aí você vê religião, né? Tem os monges que a gente interage também. Exato. A falta de religião também, né? Exatamente.
tem a famosa missão da crucifixão, né? Sim, cara, eu fiquei chocado, assim, falei, caramba, isso é um tema polêmico, por assim dizer, porque se fala de religião hoje em dia. É, é muito, realmente é muito profundo, né? Uhum, Eu falo que eu fico fosco, sabe? Minha alma ficou meio fosca, assim, durante uns 2 dias por causa da imagem, do que aquilo suscita, né? é. É um tema assim, nossa, a CD Projekt Red cutucou em todos os calos nesse jogo, né, nos temas. É um tema, esse tema cyberpunk, você pode falar de muita coisa. E realmente Exato. muita coisa foi abordada nas missões do jogo. É, É uma pena que assim, as pessoas, tem muita gente que não presta atenção, né? exato. É, Vai jogando, só quer. Tudo bem, é um estilo de jogo, é o que né? eu ia O falar, né? importante é que a pessoa se divirta, né? Exato, Cada é. um se diverte como quer. Mas eu não gosto de me divertir assim. Eu demoro muito para terminar um jogo, na verdade. Uhum. E aí, às vezes eu demoro de propósito. Pra Eu apreciar quero mais ali, ver. eu falei, cara, eu Entendi. não quero terminar. Eu termino, mas Quero eu fico chegar no voltando. Eu fico, final. cara, Night City é tão incrível. Tão incrível, não dá pra É, desistir. cara, é tanta coisa para ver, para É imensa interagir. ali. O imaginário. Eu fico olhando os rebits. Eu falei isso, os rebits É verdade. do corrimão. Falo, cara, olha só que grau de detalhe. Outro dia eu tava vendo aquele Porsche do Johnny que a O Johnny. gente dirige. Cara, o farol tem aquelas raias de farol dos anos 70, 80, Verdade. né? De, que são raias de amplificar, né, para amplificar o foco e tal. É muito detalhe, é muito detalhe, é muito Muito. detalhista. Então, assim, Sim. isso para mim é um bálsamo. Eu me perco mesmo nos detalhes. Eu acho um máximo, assim, é um grande trabalho mesmo de arte Sim. e de tecnologia juntos, né? Exatamente. E uma coisa Aqueles muito. os estilos todos, as roupas, Nossa, é demais. nossa, as maquiagens, as gangues, cara, Cada é um tem muito bonito. seu estilo, não só assim visual, mas o jeito de falar, a Sim, arquitetura do lugar. Cara, eu ainda quero fazer, né? Eu sou formado em engenharia civil, trabalho com engenharia civil. Eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre a arquitetura de Cyberpunk, sabe? É porque eu quero fazer um negócio caprichado. Aí eu já penso em várias coisas. Vai dar muito trabalho, porque é muito detalhe que tem em Cyberpunk, sabe? É muito detalhe. sim, Muita coisa. Uma coisa que eles falaram antes do jogo ser lançado e você repara realmente aquilo, você tem prédios lá e você acaba vendo assentamentos, prédios sendo construídos em cima de prédios, porque você já tem uma coisa, aí você vê a comunidade se estendendo. É algo que acontece em comunidades, em favelas, você vê que tem muita coisa, é uma riqueza muito grande. A CD Projekt Red, eles dão muito valor a essa questão da arte, sabe? Eu lembro que uma vez eu conversei com um grande amigo, o Bruno Biasotto, que ele foi ilustrador lá da CD Projekt Red, vou até deixar no card aí em cima, e ele fala que a CD Projekt Red ele não chama só o cara ali que é o especialista em games e tal, não. Eles chamam o escultor, sabe? Chama artista. sim. E vou trazer a galera que realmente entende, arquiteto e tal. Isso que é legal, sabe? Isso é muito legal, porque dá um ar de profissionalismo e verossimilidade a mais também. A imersão em Cyberpunk é incrível. Você tá imerso, às vezes você nem sabe por quê. Mas você para que a gente tá tentando entender, é por causa desses detalhes, né, Dani? Sim, acho até que muitos jogadores falam assim, poxa, mas podia ter jogabilidade em terceira pessoa. Cara, não. Sabe, a imersão É, que né? o jogo em terceira pessoa ia ficar meio GTA, talvez. É, Eu entendo totalmente a opção de não ter terceira pessoa, porque assim, o nível de imersão que você consegue é, olhando, né, vendo o jogo é. no olhar do personagem, eu Uhum. acho muito mais profundo. Exatamente, eu concordo contigo. E outra, o jogo em primeira pessoa, ele fica de certa forma mais difícil, porque ele mimetiza o que é um olhar de uma pessoa. Se você está olhando para frente, você
não vê direito o que está acontecendo do lado, né? A nossa visão parece que é muito ampla, mas É, o nosso foco, na verdade, é muito limitado, né? exato. O ponto focal na retina é muito pequeno, né? Tudo em volta fica meio nublado. No jogo, talvez a gente tenha até uma visão amplificada, porque tudo está em foco, né? Uhum. Tá tudo focalizado, né? Não tem as coisas num jogo para a coisa perder o foco, ela tem que estar muito distante. É, exato. Mas, né, se você olha num jogo, tá tudo no foco. É, Então, acho que mimetiza muito isso. Para você ver o que está acontecendo do lado, você tem que virar para o lado, né? Você quer ver o que está acontecendo do outro lado, você tem que virar para o outro lado, né? Você não tem aquela visão superior que vai, né? Igual um sim, espírito acompanhando o personagem. Eu acho, exatamente. né? Dá um É uma grau assim de outra visão, surpresa a é, primeira pessoa. Você olha pro lado, opa, né? Em terceira pessoa sim, não rola isso. são abordagens bem diferentes. E eu É, entendo totalmente que tem que ser em primeira pessoa. E hoje em dia falo assim, realmente, cara, a imersão que a gente consegue é. num jogo de primeira pessoa é muito incrível. Eu também acho. Mas eu acho que assim, a CD Projekt Red, eles acabaram levando tão a sério essa questão do conceito, porque eu acredito que tem alguma uma parcela assim, de jogadores que não jogou, não curtiu tanto o jogo por não ser em terceira pessoa. Eles Sim, poderiam, de repente, fazer um mod, eu entendo que, né, para pessoas que gostariam só de curtir daquela forma. Só que para você ver que eles são vamos dizer assim, perderam dinheiro não fazendo essa terceira pessoa, mas pra ir fundo no conceito dele. Eu acho isso muito honrado, sabe? Muito nobre da parte deles. Porque sim, geralmente as empresas visam lucro, mas esse de Push Red vai além de só lucro, né? Esse é o sim, ponto. é o conceito mesmo, né? É, É como a gente estava falando, o grau de imersão num jogo de primeira pessoa é muito intenso. é. O próprio Cyberpunk tem partes que eu parei para chorar mesmo. Cara, foi emocionante. Teve partes ali Cara, que me a emocionou parte também. que a gente encontra a Evelyn Parker, né? A Judy liga, preocupada, né? Enfim, achar a Evelyn já é barra pesada pra cacete, né? O clima. Uhum. Mas aí a Judy liga falando que ela tava passando mal, que ela tava morrendo, que a gente chega no apartamento. Cara, aquilo é muito chocante. Nossa, E tô com você vontade de jogar de entender novo. Culpa sua. Vou jogar de novo. né, e aí você vê que como ela foi abusada, sabe? É, de todas as agruras que ela passou, né? Você vê que ela foi tratada como uma pessoa descartável, sabe? Sim. Cara, aí naquele momento eu parei, aí eu comecei a chorar. É muito intenso. Você olha, você tá vendo a pessoa ali, né? Você sabe o que aconteceu. A história por trás dela é muito barra pesada. E das duas, né? A Judy gostava dela, né? Cara, esse tipo de emoção é muito difícil achar em jogos. É, é. Eu realmente eu me emociono, me emocionei e me emociono com muitas coisas de Cyberpunk. Tá Na, incrível. na- na própria tradução, a gente, né, quando chegou essa parte, foi muito barra pesada, É, né? Nossa, cara, que bad mesmo, assim, sabe, porra, é. que tragédia mesmo, né? A vida humana realmente não vale nada. E aquelas coisas que a gente começa a É, pensar, né? pois A é. gente é muito É isso. descartável, né? Uhum. Quando você se mete com pessoas poderosas, com empresas, né? Tipo, as empresas, né, É. de cyberpunk, você Sim. dança mesmo. O cara te apaga ali e acabou. É. A Sandra Dorset foi uma no começo do jogo, né? Uhum. E você vê que a mesma coisa praticamente aconteceu com a Evelyn. Evelyn, poxa, Evelyn, Por outros caramba. motivos, mas foi isso, né? A pessoa NPC descartada. muito legal, né? Eu acho que personagens ali, acho que talvez poderiam ter aproveitado melhor a Evelyn, contado mais sobre ela. O próprio Jack também, eu sinto muita falta de ter mais coisas sobre o Jack, né? Sim. Mas cara, enfim, é muito legal. Você tá falando da tradução,
E como que é conciliar a questão da tradução com a dublagem, né? Porque você tinha falado do Nader, o Nader, que você conheceu ele no WoW, ele dublava lá, ou ele traduzia junto com você? Aí, No Nader ele foi realmente a parte de dublagem, direção de dublagem. E no Cyberpunk não foi diferente, né? Ele fez toda a parte de direção de dublagem, direção de elenco. o Nader fez a direção também no WoW? Não sabia, não. Sim. Caramba, que Acho legal. que fez. Pelo menos alguma parte, sim. É. E essa junção? A, foi um caso, no caso do Cyberpunk, foi um casamento mesmo. Nós mandávamos o material traduzido e tal, e chegava na mão do Nader já para dublagem. E muitas vezes nós participamos, nós tradutores e gerentes, né, de projeto, participamos ativamente, fomos nas sessões de dublagem, principalmente no começo, e depois muitas sessões eram transmitidas por Skype. Caramba! E a gente ficava, as sessões de gravação rolando, e nós, gerentes de projeto e tradutores, ouvindo o que estava sendo feito. Assim, e às vezes, obviamente, né, até porque a tradução é mais adiantada na história, às vezes a gente falava assim, pô, Nader, nessa hora aí, acho que a intenção não pode ser tão assim, podia ser menos ou podia ser mais, né? E aí, não, porque ó, mais para frente, pelo jeito vai rolar, né, um diálogo um pouco mais pesado e tal. Eu acho que, né, tinha que ser assim, assado. Então, assim, foi um grande casamento mesmo. Poucas vezes, assim, é muito raro isso acontecer. Que legal, entendi. Geralmente, essas equipes, né, de localização e dublagem, elas não se conversam. Elas não têm contato, né, geralmente no mundo da localização. Sim. Então, assim, foi um privilégio, na verdade, né, trabalhar desse jeito. Que legal. E acho que, não estou querendo puxar a brasa para nossa sardinha, não, mas assim, a boa qualidade do resultado final, sim, acho que em grande parte veio disso, sim, porque nós realmente somos uma equipe mesmo, né? Que legal. A gente quer participar da dublagem, né? E da mesma forma, a gente às vezes manda um texto traduzido e o Nader fala assim, cara, isso aqui não está funcionando. Vamos trocar isso? Eu falei, bora, troca aí, o que você sugere? Então, assim, esse bate-bola na hora que está acontecendo é muito interessante. E, como eu te disse, é muito raro também, né? Entendi. A gente entrega o material, geralmente, né? No mundo da localização, entrega o material e o diretor de dublagem vai fazer o que acha melhor com aquilo e tal. E aí, aí é o talento dele que vai, né? O meu talento já foi. Agora o talento dele que vai sobressair. Mas nesse caso a gente conseguiu conversar, né? Trocar na hora que estava acontecendo. Então isso foi muito legal. Assim, para mim eu descobri um mundo que eu não conhecia. Não conhecia a cozinha, né, do negócio, né? Obviamente a gente sabe como é que funciona, mas eu nunca participei de uma sessão de gravação. Entendi. E no Cyberpunk a gente participou de muitas, principalmente no começo. Era todo dia que tinha gravação, ligava o Skype, ó, mandava pau. Nossa, que legal. Cara, foi um trabalho, foi muito intenso e eu acho que assim, a boa qualidade que a gente conseguiu veio muito disso. Vocês estão ali, né, na sinergia, vocês estão naquele clima, naquela coisa, e as coisas acabam fluindo melhor. Que bacana, muito legal saber disso. E sobre, você falou assim... Sinergia, pois é. Aí, sobre a dublagem, então você participa bem perto dessa questão. Você por acaso chegou a ajudar, de repente, na escolha, assim, dos dubladores ou não? Ficou mais na parte do Nader?
ficou mais assim, isso é o talento do Nader, né? Eu Uhum. participei na época dos testes, né, para os personagens principais e tal. É. Mas, e aí foi mais até a CD Projekt também, obviamente, né, que quis coordenar a seleção e eles meio que, eles e o Nader também ajudaram a escolher. Entendi. Mas a gente estava lá nos testes e tal. Que legal. Nossa. Foi muito legal, porque eu também não sabia como é que acontecia, né? Eu vi a primeira vez em primeira mão, né? Que é um teste de dublagem e tal. E qual é o papel de um diretor de dublagem, né? Porque o dublador, ele chega lá muito... Ele não sabe o que está acontecendo, né? Ele vai depender de todas as orientações do diretor de dublagem para dar aquela intenção, porque não tem vídeo, né? Obviamente, aquelas falas elas vão se encaixar na ação do jogo. Nossa, Então verdade. não é igual dublar um filme, uma série que tem uma cena, né? Uhum, A sim. intenção ela tem que estar toda indicada. Se a intenção não corresponder, a dublagem vai ficar artificial, vai ficar falsa. Na hora que está acontecendo a cena no jogo, às vezes era uma cena tensa, o cara dá fala uma piada, ao contrário, Sim. tipo, quebra, né, o fluxo de emoção, de narrativa que o jogo quer, né? Então, Caramba, sem imagem deve ser todo tipo de fácil, hein? Uhum. e é muito difícil, cara. Olha, eu vou te Imagino. contar que tinha dias que eu ficava cansado de ouvindo. Falava assim, cara, eles devem estar muito cansados. Porque, assim, eles não sentem isso porque é o métier deles, né? Mas a gente que vê de fora fala assim, cara, é muito exaustivo, é muito meticuloso, né? Às vezes gravam, às vezes a mesma fala grava 5, 6 vezes, o tempo excedeu, o tempo ficou para baixo, ficou muito, o volume estourou, ficou pegando barulho de saliva, Nossa. esse barulhinho, né? Uhum. O microfone às vezes é muito sensível e pega, e aí, Caramba. cara, então assim, é muito meticuloso. Nossa. E aí, você, além disso, você ainda tem que se preocupar se a tradução vai caber no tempo, se a intenção é aquela, e às vezes a tradução não, não conseguiu dar, mas aí o Nader entendeu na hora da dublagem que a intenção era diferente, e às vezes é o contrário também, né? Uhum. Cara, é um trabalho gigante, assim. É Gigante. muito trabalhoso e eu tiro o chapéu mesmo. Aí depois disso, e até antes disso, assim, eu passei a dar muito valor ao trabalho de dublagem de uma maneira geral. Uhum. Eu te confesso que eu gosto de filme, hoje em dia eu gosto de filme dublado. Uhum. Uma- Primeiro porque eu sou tradutor, e se eu vejo uma legenda ruim, eu fico muito irritado. Muito. Eu falo assim, cara, não viu o filme, mano. Sabe? Como é que ele tem coragem de dar essa rata? Então, assim, para eu não me irritar, eu É, prefiro filme dublado, porque aí eu é, não escuto o inglês, ou seja, eu não é. fico traduzindo na minha cabeça Uhum. e não fico vendo a tradução dos outros. Sim. Então, para mim, funciona muito como uma maneira de me desligar do meu trabalho. Às vezes eu ia assistir alguma coisa e estava legendado e eu começava a ficar irritado. Ou seja, o trabalho não tinha saído de mim, eu ainda estava trabalhando. Verdade. Quando eu assisto dublado, eu consigo uma imersão maior. E Sim. aí, como eu comecei a assistir mais filme dublado, eu também percebi que o olhar é diferente no filme, quando a gente está assistindo um filme dublado. O Uhum. nosso olhar passeia mais na tela, sabe? Ele não Hum, fica tão ligado na legenda. é A verdade. legenda, a leitura é rápida, mas É, fatalmente tem coisas acontecendo você que o seu olho não perde. vai pegar. Você tem razão, cara. Eu até estava falando do foco. É, O foco no nosso olho é muito pequeno.
o que a gente realmente vê focalizado. É mesmo. Então, quando a gente olha na legenda, cara, o resto da tela tá desfocado, querendo ou não. Então, você começa a ter uma experiência, uma vivência de como é assistir o filme na língua. Uhum. Como se o filme tivesse sido feito em português. E Verdade. não em sueco, e não em inglês, e não em francês, né? Uhum. Sim. A gente está vendo um filme, por exemplo, um filme francês, nós estamos assistindo como um francês assiste, né? Sem legenda. Então tem coisas acontecendo no fundo que o olhar capta, né? É diferente, cara. Além de ser um grande fã da dublagem brasileira hoje, eu passei a ser fã de filme dublado exatamente por isso, porque é para libertar o olhar, na verdade, sabe? Boa. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido, mas faz total sentido. Total sentido. Muito Sim, porque bom, às vezes tem narrativas de cinema e de jogo também. Sim. Essas narrativas não estão nas palavras, elas estão na imagem, É o tá storytelling da coisa. na cor de alguma coisa. Quando você assiste um filme do Almodóvar, os objetos coloridos, enquanto o personagem está se movimentando, o cenário está falando com você, sabe? Os objetos que estão ali, eles não estão ali à toa. E isso não é só o Almodóvar. Todos os filmes são assim, todas as séries. É tudo muito bem pensado, sabe? Na paleta de cores. Tudo tem uma intenção. E mesmo que não tenha, o seu cérebro acha uma intenção. É verdade. Então, tudo faz parte. Eu acho que liberta o olhar, como te falei. E isso para mim foi um caminho sem volta. Hoje em dia, se tem filme, tem dublado e tem legendado. Eu vou assistir dublado, com certeza. Que legal. Depois eu posso até assistir legendado. Depois que o meu olhar já foi encantado, né? Mas a minha primeira escolha hoje é sempre dublado. Muito bom, Dani. E uma coisa que eu gostaria muito de discutir com você é sobre a pluralidade de linguagens em Cyberpunk. Porque a gente pega um exemplo claro, é até bom você esclarecer aqui, porque tem gente que nos acha estranho e tal. Por exemplo, a Panam. A Panam que tem aquele sotaque mais carregado e tal, né? Sim. Como foi isso, essa decisão, essa tomada de decisão de sotaques, tipo, para pegar e trazer para o brasileiro? No caso dos nômades, né? Os nômades, eles são um grupo... Primeiro a gente tem que falar do que são das gangues, né? As gangues, elas... exatamente porque o futuro de Cyberpunk é um futuro meio sinistro, muita gente só tem ou só acha oportunidade na vida quando se junta a um grupo, né? Verdade. E esse grupo, ele é tão coeso e ele é tão baseado em determinados princípios que ele é uma fonte, ele estereotipa as pessoas. Um dos estereótipos se reflete na linguagem. Por exemplo, os rapineiros, eles têm uma origem meio russa, meio eslava. Não que todos eles sejam eslavos, mas a partir do momento em que eles aquilo faz parte da personalidade deles, mesmo quem não é eslavo vai começar a adquirir aquele sotaque. Tem um filme que certamente influenciou muito a confecção do RPG Cyberpunk 2020. Que é o material base. Chama Guerreiros da Noite. Peraí que eu vou... Depois eu acho que é Guerreiros da Noite, sim. É um filme dos anos 70. Nossa. Que mostra uma Nova York tomada por gangues. Era um filme que, na época, ele era ligeiramente futurista, vamos dizer assim. Era um futuro próximo. E eles são a gangue dos guerreiros, eles são os protagonistas do filme. Isso também é interessante, porque o filme não tem um protagonista. A gangue é protagonista. Que legal. Como Night City é protagonista do jogo. Exato. Então eles vão para uma reunião de gangues. A gangue
uma das gangues principais lá, o líder, ele quer uma paz, na verdade, né? E quer que as gangues se unam contra o sistema, que é o sistema que quer a desigualdade social, que é o sistema que quer a pobreza, né? Que quer o medo. Então as gangues, ele ia propor isso, né? Então ele reuniu todas as gangues todas e num lugar lá de Nova York, acontece um sururu lá e matam ele. Sururu é ótimo. É, aí a gangue o cara que matou colocou a culpa nos guerreiros, né? Que é uma gangue pequena lá sei lá, Long Island, lá pra cima de Nova York, um lugar longe pra cacete. E aí a história é a volta deles pra casa, porque eles estão sendo perseguidos por Nova York inteira. Aí, e aí nesse filme você vê o estereótipo é muito marcado. Tem as gangues que são os palhaços, tem a gangue que são os patinadores, tem a gangue, todos eles têm uma característica visual que distingue das outras, né? Sim. E obviamente visual e comportamental. Tem a gangue dos tacos de beisebol lá, todo mundo anda com taco de beisebol. Tem a gangue dos caras das facas. Então, isso acho que foi uma grande inspiração para o universo cyberpunk. Que legal. Essas gangues, né, que elas vão se formar porque o Estado não conseguiu dar, né, prover e tal, e eles só têm ou eles só têm duas chances na vida, ou eles vão ter um subemprego lá qualquer, ou eles se unem para fazer o que uma gangue faz, né? Achacar os outros, ganhar dinheiro, viver à margem, né? Na marginalidade. E a história da Panam, do sotaque e tal, que os nômades, eles não são da cidade, eles não querem ser da cidade, eles ganham dinheiro, eles sobrevivem fazendo falcatruas com o pessoal da cidade sem estar lá, mediando contrabando, né? Fazendo bloqueio em estrada, ganhando dinheiro para, né? Para fazer serviços para os outros. Então eu acho que a parte estereotipada dos nômades é não falar como pessoas da cidade. Isso foi uma orientação até da menina que era responsável por da profissional que era responsável pela localização na CD Projekt na época. Ela falou assim, cara, eu imagino assim que eles falem como pessoas do campo, assim. Pessoas Aí eu falei, tá, eu entendi. E tal. Vamos. Até foi engraçado, porque ela sabia português e ela acompanhou de perto assim o nosso trabalho durante muito tempo. E aí ela falou assim, olha, eles falam como uma pessoa, né, uma pessoa do campo, assim, tal. Que nem eu vi no interior, porteira, é isso. E aí nós mandamos uma primeira versão, aí ela falou assim, cara, eu acho que não é isso ainda. Aí eu tava com medo de carregar demais, porque isso também é um como é que se fala? Meio um tabu. Fica muito pejorativo, talvez, né? Sabe? Como é que eu vou achar o ponto certo disso? Aí nós mandamos uma outra versão, ela falou assim, melhorou, mas ainda não tá bom. Caramba, eu acho que não é isso ainda. Aí eu falei assim, então vamos fazer um caipirês mesmo. Vamos carregar na mão. Aí ela falou assim, cara, eu não entendi nada, praticamente, então eu acho que tá bom. Porque ela sabe. Deixa eu te encontrar, me encontra. Ninguém falou de buscar ajuda externa. Deixa eu te encontrar. Apoie-se no carro. Algum problema? Como você quer fazer isso? Tá, e como você quer fazer? Menina. Um confronto aberto ia ser suicídio. O Mitch tá no reconhecimento. Bem você vai de tranquilinho. fininho no acampamento dos Espectro. Eu cubro você. O que esses caras querem, velho?
Olhe em volta. Os últimos ataques mataram quase metade do grupo. Nosso suprimento tá preso fora do reno. E Falar em nosso relacionamento no equipamento, Cyberpunk, alguém me viu nesse- como detetive, eu acho que eu Nós fiz tá num alguma mar de coisa que merda que dá gosto. eu não sei se nós vai queria. achar de mão Em português, O formal, Ela né? não- Assim, se- ela não sabe tipo, o gírias e caipirês, tudo. ela sabe o português padrão. Aham. Então eu mandei o caipirês assim. Aí ela falou assim: é isso que a gente estava pensando. Eu falei, beleza. Aí nós temos na equipe, né, um tradutor aqui de Goiás. A própria Luísa Viotti tem parentes no Triângulo Mineiro. Mas ali é a em dubladora, Brasília. né? É Panam. a dubladora da Panam. Uhum. Então, o nosso trabalho foi sincrônico, assim. Ela entendeu exatamente o que nós tínhamos escrito, porque ela falou assim, cara, isso aqui é o que a gente fala lá. E, obviamente, teve muito caco, né, que ela botou, modificou na hora. Às vezes, ela foi na intenção. E ela também inspirou muito a gente quando a gente viu o trabalho dela. Cara, ficou Porque aí a muito gente bom, já Panam. imaginava a Panam Sensacional. falando aquelas coisas maravilhosas, né? Eu já tinha desenhado na mente ali, né? Como Ah, seria. chupar um canavial de... Cara, a Panam, ela é muito boa. Ela é um personagem muito marcante. personagem Muito carismático, personagem Sim, cheio de Ela é- estilo. muito especial mesmo. E você vê que ela é super casca grossa. Ou seja, ela tá a ponto de tocar os aldecaldos, né? De liderar. Sim. E você vê que ela por dentro ela é frágil, né? Ela tem ela tem as suas dúvidas, Inseguranças e tal. insegurança, mas a sua intimidade com ela é quem vai te mostrar isso. Sim, cara, Ela nunca demais. transparece. Tem uma É. cena dela, quando ela finalmente ela volta, ela visita os Aldecaldos pela primeira vez na companhia do Odavé, né? Uhum. Cara, ela caminhando pelo acampamento até chegar no Saul para falar para que ela tem que conversar, ou o Mitch, não sei. É. Enquanto ela tá andando, a gente tá andando atrás dela carregando alguma coisa. Acho que ou tá indo lá pegar alguma coisa. Aí ela vai andando, as pessoas vão falando com ela e ela responde. Sim. Tipo assim, você tá sumida, não sei o que lá. Ela, não sei o que lá. É. É uma cena, eu acho aquilo é tão cinematográfico. É. Eu fiquei tão de cara. Eu fiz essa cena 2 vezes. Eu falei assim, cara, eu tenho que ver de novo. E aquele jeito dela andar meio durona, né? Meio vaqueira, meio roceira. É. E o jeito que ela responde às pessoas, eu falei, cara, é muito incrível. Sim. Que cena maravilhosa. E aí na volta, porque aí na volta você tá carregando muita coisa, e aí as pessoas começam a comentar, mal chegou, já vai embora. Aí ela fala um palavrão, tipo assim, vai cuidar da sua vida. Cara, é muito incrível. Muito Essa legal. cena, olha, eu você tirei o chapéu. Falei, isso é uma cena de cinema. É. Que tem uma linguagem cinematográfica, Você tem uma direção Gente, forte ali. uma presente. direção incrível. Nossa, adorei jogar essa cena. E todos os momentos do lado da Panam são Sim. muito, muito intensos, né? Muito importantes. É verdade, ela é uma personagem bastante vibrante. E eu ia até perguntar pra você, e você até me respondeu de certa forma ali, como foi essa pesquisa de linguagens, mas como você falou que a equipe já meio que sabia ali como fazer, Sim. porque já veio dos lugares, você chegou a consultar muitas pessoas? Por exemplo, os valentinos, obviamente, eles são amexicanados, né? Eles são latinos, são todos meio mulherengos, né? Os homens, namoradores, as mulheres são provocantes, né? As Mox nem se fala, Pois porque elas... Inclusive, o Guerreiros da Noite lá, esse filme dos anos 70, tem uma gangue de mulheres também. Que lembra a Mox, imagino, né? Mas eu não vou nem falar o nome da gangue, que quando
O nome também é muito interessante. Spoiler. Assistam esse filme. Fica a dica, galera. Os rapineiros, que tem uma coisa meio russa, o pessoal da Maelstrom, que é quase robótico, né? Sim. Eles são muito fritados, né? Eles precisam de tomar muita droga para aguentar aquela quantidade de cibernética. Tem os animais, né? Que são o oposto, que eles não gostam de implante, eles preferem os químicos, né? Eles gostam de se modular pela força. Então eles gostam de tomar os remédios, né? As injeções e tal. As químicas do cyberpunk, né? Sim. Tem os ruaceis que gostam de arma, né? Eles são nacionalistas. Então, assim, essas gangues, como eu te falei, elas têm um estereótipo, né? E elas esperam que os novos integrantes se incorporem àquele estereótipo. Quanto mais incorporado do estereótipo você tiver, mais importância você ganha na gangue, né? E você vai você vira uma referência e tal. Verdade. Então, essa vida de gangue, ela é baseada em estereótipo. Então, quando muita gente joga e estranha, na verdade é porque é estranho mesmo. É uma realidade diferente. A gente não está acostumado com isso, né? Isso faz parte da construção desse mundo, né? Sim. E quanto mais cedo você abraça isso, mais você curte, né? O jogo, a história e tudo mais. Isso é muito legal, essa pluralidade de culturas. Eu acho muito incrível. Agora que eu tô morando aqui em São Paulo, eu vejo que, cara, São Paulo é pra mim a cidade mais cyberpunk assim do Brasil, porque é muita coisa diferente, muita coisa diferente, e a gente vê no jogo isso aí. E você chegou a conversar com muitas pessoas, falou assim: esse cara me lembra, sei lá, tal amigo ou tal pessoa, vou buscar referências pra traduzir. Você chegou a fazer algum tipo de pesquisa assim ou não? Teve personagens que a gente falou assim, cara, esse cara aqui é o fulano. Sabe? Vou trocar uma ideia com ele. É o fulano, porque ele é chato, é mala, sabe? Aí a gente falou assim, não, vamos botar ele falando bem mala, aquele cara mala, mesmo chato. Sabe? Ou contrário, por exemplo, o tradutor que fez a maior parte dos jornais, né, dos textos de jornal que aparece no canal 54 lá, né? N50 News, né? 54 News, uma coisa assim. É uma mulher que dá as notícias. Ele falou assim, cara, eu me baseei na Nemberg para fazer isso. Boa, boa. Todo o vocabulário, o jeito. Então, assim, determinadas situações remeteu a coisas assim, muito palpáveis da nossa vida que acabaram entrando no jogo como um estilo, né? A Sandra Nemberg foi demais. Não, total Sandra Nemberg. Teve outro tradutor que a gente deu só para fazer as bonecas, aquelas conversas de comadre, sabe? De mulher também que tá discutindo problemas com o namorado. A gente deu para um tradutor muito específico fazer, sabe? Foi tudo... Cada aspecto remeteu a um tipo de ação, né? Ai, que demais. E teve uma coisa presente no jogo também, que foi a tecnologia Jali. Não sei se assim pronuncia, Jali. Que isso foi incrível, realmente. Pois é. Eu lembro que na época... Agora tá começando a pegar sol aqui, deve estar até estourando, não ficou tão branco. Vou botar um pouquinho mais na sombra aqui, peraí. Tá tranquilo. Porque na época, antes do jogo ser lançado, a CD Projekt Red já estava divulgando que essa tecnologia Jali tinha sido adquirida. Eles compraram uma empresa que funciona da seguinte forma: você tem uma linguagem, por exemplo, o Cyberpunk, o original, né? A gente tem o polonês e inglês, né? Que foi a língua base deles. Só que aí, pro português, o personagem mexia a boca
conforme o linguajar. Ele conseguia identificar a escrita e o personagem reproduzir na boca. Isso de alguma forma refletiu no trabalho de vocês? Como que foi isso para vocês? Cara, na verdade, isso foi. Na verdade, isso foi um alívio, né? Porque não tinha coisa para se preocupar. Verdade. E é uma ferramenta incrível. Eu, é, como eu sou muito fã do jogo, eu assisto muitos gente que transmite na Twitch, né? Uhum. E eu assisto em todos os idiomas. Eu assisto em italiano, eu assisto em russo, eu assisto em francês. Inclusive, quanto mais desconhecido o idioma, mais eu gosto. Boa. Porque aí eu vou prestar atenção em outras coisas, né? Na, na, na paisagem e tal. E porque eu já conheço de cabo a rabo a história, então né, isso não vai fazer muita diferença para mim. E é legal que eu conheço também os trabalhos de dublagem, de localização de outros idiomas. Uhum. E, cara, assim, você vê a sincronia labial em todos os idiomas, é Nossa. muito incrível. Absurdo, é muito né? incrível. Uhum. É impressionante. Sim. E aí eu falo, cara, isso realmente foi uma mão na roda. O nada, então, imagina, deve Final, estar, assim, tipo, né? nossa, glória, Senhor, né? Porque ainda mais pra dublagem deve fazer Sim. muita diferença, né? Sim, total. É. E uma coisa que eu queria falar também, Dani, cara, as músicas. Nome das músicas, porque a gente sabe que a gente tem missões com nomes de músicas. Como foi isso aí? Eu queria esse brainstorm assim, vamos colocar Mamonas Assassinas aqui, vamos colocar Charlie Brown. Como foi isso aí, cara? Cara, foi um trabalho bem intenso, que durou semanas, Verdade. porque não é só o título da música, porque às vezes a gente achava um título que combinava com a missão, né? Tipo assim, Dias de luta, dias de glória. às vezes o Dias de Luta, Dias de Glória, por exemplo, caiu perfeitamente, né? É. Que fala da luta contra o sistema, né? Que tem a ver com a missão que tá rolando, que é a missão com o Johnny, né, propriamente dito. É. Então, é isso que eu tava te falando, né? Não é só o título. A Sim. letra também tem que dizer alguma coisa. Porque É. a gente pegou os nomes em inglês e começou a ver que não era só, eu falei, cara, não é só o título. As letras também estão dizendo muito. A gente não pode colocar só pelo título, vai ter que ser uma pesquisa mais profunda. Aham. E foi assim, cara. E a gente pegou desde, sei lá, Adoniran Barbosa até Charlie Brown Jr., passando por, sei lá, Capital Inicial, Elis Teve Regina, Traje a Raul, Rigor, o Raul também, Mamonas. Raul, teve bastante missão do Raul, com Música do Raul. música do Raul, umas 3, eu acho. Sim. E aí não foi nem assim. E ninguém é assim, absurdamente fã do Raul, não. A gente é fã, ok, assim, né? Aham. Porque o Raul, pela fama que cabe a ele, ao talento dele. Sim. Mas é porque as letras têm muito a ver, assim, não só o Verdade. título. As músicas do Raul são muito ricas, né? A letra é muito. Tem muitos elementos que você pode analisar ali. Se for para pensar, o Raul é um cara bem cyberpunk, né? Foi um cara bem cyberpunk. Se for pegar um todo Nossa, assim, o cara... desde o É tipo, Black, Johnny Silverhand brasileiro foi o Raul. ele nasceu há 10 mil Raul anos Seixas. atrás. Exatamente. Salve, salve Raul Seixas. Muito bom. Exato. Cara, mas que legal. Quando eu vi as referências, eu ficava no deleite. Falei, nossa, que maravilhoso. E é um prazer estar conversando com as pessoas que, né, tá por trás disso, porque a gente sabe que existe um carinho muito grande. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção da CD Projekt Red é que ele tem um carinho com o público. Não é só a questão de vender jogos e tal, fazer uma coisa legal e tal. Claro, obviamente, né? Precisa pagar as contas, é uma empresa. Mas esse carinho, isso reflete muito na localização, né? Muito provavelmente chegaram... Essa decisão, por exemplo, de
Porque uma outra empresa poderia falar assim, não, vocês vão deixar os nomes em inglês mesmo, e a referência é essa. Uhum. Assim, não, cara, eles quiseram que a referência fosse daqui, sabe? Sim. E isso para nós que estamos trabalhando com localização, isso além de raro, né, esse cuidado é muito gratificante você trabalhar com pessoas que estão primando pela qualidade, sabe? Uhum. Sim. De uma maneira geral, sabe? De uma maneira geral, não é só do produto, né? Qualidade do fazer, do entregar o produto também, né? Sim. Uhum. Cara, é muito incrível isso. A CD Projekt Red me chamou a atenção desde o Witcher 3 por esse cuidado com o público. Isso acaba trazendo uma identificação maior também, né, Dani? Porque você vê no próprio dialeto da panela, tem umas gírias e tipo, falam uns negócios assim, meio caipirescos. Fala, opa, pera aí, na minha cidade fala isso. Isso traz o público pra perto. Isso é muito legal. Sim. E ao mesmo tempo, teve muita coisa que a gente inventou mesmo. Tal Delta. Exato, porque é a mesma coisa que se, por exemplo, a gente caísse na Roma Antiga de uma hora para outra. Além da língua, tem uma coisa do gestual e coisas que são extralinguísticas, que são códigos que a gente não tem mais e que não ficam registrados, né? Quando a gente assiste Satyricon do Fellini, a gente vê isso, que tem umas horas que o escravo lá da dupla, ele para no meio da rua e faz assim, ó. E aí eles morrem de rir. Então eu fico imaginando que a mesma coisa que se a gente for pro futuro, tem coisas acontecendo que a gente não sabe o que é. Que são códigos que a gente não tem ainda. Piada interna, por assim dizer. Exato. É uma piada interna que a gente não tem acesso. E eu vejo isso acontecendo um pouco em Night City. As pessoas falam assim, mas eu não entendi. Eu falei, cara, mas não é pra entender. É pra você aceitar ali. Teve uma pessoa que filmou, que gravou um personagem não jogador que estava lá. Ele estava perto de um sinal de trânsito e ele estava fazendo uma dancinha sexy. Daqui a pouco ele falava, socorro, estão atirando em mim. E aí ele continuava dançando. Aí eu falava assim, cara, qualquer metrópole do mundo tem essa gente louca. Você tá em São Paulo, eu morei no Rio. Cara, as pessoas são loucas. As pessoas são loucas. Eu achei aquilo, assim, quem já viveu numa metrópole, aquilo é normal, sabe? Você tem você vê uma pessoa fazendo esse tipo de coisa, você sabe o que eu tô falando. Exatamente. É isso, acabou. Aí as pessoas começaram a rir, eu falei assim, cara, mas isso, qualquer metrópole que você for, tem gente maluca que vai estar fazendo esse tipo de coisa aí. Sim. Então, assim, pra mim não é novidade nenhuma. Eu morei no Rio. É verdade. Totalmente possível. Exatamente. E você estava falando dessa coisa engraçada. Teve alguma cena de bastidor que foi engraçado traduzir e tal, que você lembra na cabeça? Cara, isso aqui foi bizarro. Você falou que teve cenas tensas, né? Que você citou lá. Mas é engraçado, assim. O que rolou? Teve muita cena... a gente fez cada um trabalha na sua casa, obviamente, né? O trabalho de tradutor é meio assim, mas a gente mora perto, né? Eu e o Ayrton, que fomos os gerentes de projeto e supervisores de linguística, a gente mora relativamente perto aqui em Teresópolis. E aí tinha uma parte que às vezes ele pegou para revisar e tal, ele falou assim, cara, vem pra cá pra gente revisar essa parte junto, por favor. E tá muito bom isso, tá muito engraçado. E aí a gente fez um trabalho a 4 mãos, assim, porque o texto era muito bom, era muito interessante. Tem muita literatura também, Cyberpunk. Verdade. No Witcher 3 tinha muito de história antiga. Uma vez eu conversei com uma professora de história, desculpa te interromper,
Não, manda ali. Uma vez eu conversei com um professor de história, eu fiquei chocado, porque eu não tenho a visão de um professor de história jogando Witcher 3. Ele falou que os manuscritos e tal, os poemas. E Cyberpunk, eu imagino, eu não peguei tanta referência assim. Cara. É isso. Cyberpunk tem coisas religiosas, tem textos religiosos, tem textos de literatura mesmo, né? Referências, autores clássicos, tem filósofo. Aqueles cacos que você acha na rua, aquilo tem coisas incríveis. E assim, aquilo também é um desafio grande de tradução. Tinha um texto que era Metamorfoses, eu acho, de Ovídio, ou seja, um texto clássico. E assim, eu até ia me sentir meio que maculando. Falei, quem sou eu para traduzir Ovídio, sabe? Caramba. E quando Aí acontece, eu por fui exemplo... atrás de traduções consagradas para me inspirar. Porque eu falei assim, cara, não vou, como te falei, não vou macular um clássico desse com uma bobagem qualquer. Não, agora vamos parar a porra toda, A coisa ficou vamos séria. ler o vídeo, sabe? Porque não é uma coisa meio séria, assim, né? É um autor. E não, eu tô falando o vídeo que eu tô lembrando aqui, mas teve outros, né? Por exemplo, tem referências bíblicas, né? Tem trechos de Bíblia e tal. Aí, obviamente que as Eu pessoas ia têm... perguntar isso pra você, desculpa interromper, mas você usa a tradução original, por exemplo, da Bíblia ou não? Sim. Tá. Mas aí qual Bíblia que você vai usar? É. Tem N traduções de Bíblia, tem N versões, tem a versão canônica, católica, tem Almeida revisada, Almeida não sei o quê. Então, tem a Sociedade Bíblica, a tradução da Sociedade Bíblica. Então, assim, qual que você vai usar? Aí você tem que pesquisar e ver a que é a mais adequada para aquele... Por exemplo, às vezes a citação bíblica quer ser erudita. Então, a mais erudita que eu tiver, com mais segunda pessoa do plural, com mais voz e convosco tiver, eu vou botar. Caramba. Agora, tem outras que é uma citação, tipo uma lição de moral, uma coisa assim, falada por alguém da rua, assim, que não tem muito estudo. Aí é o contrário, eu vou pegar assim, a citação que é mais direta, que tem menos firula, que as pessoas vão... Caramba. Que trampo, cara. Tem outros textos sagrados também no Cyberpunk. Não é só a Bíblia, não. Tem outros textos de outras religiões que também a gente suou para achar uma boa referência para colocar e não, novamente, né, não macular aquele texto, né? Porque são textos que têm traduções consagradas, né? E consagradas mesmo, né? Literalmente. Então é melhor deixar uma versão que todo mundo conheça e que seja mais usada mesmo por aquela religião, aquele grupo, né? Que legal, que incrível. Ô Dani, me veio uma coisa na cabeça aqui, deixa eu aproveitar e avisar pra galera. Eu vou deixar link na descrição da playlist das músicas, tá? Que foram usadas, que você me mandou, né? Você me mandou. Pois é. Achei incrível. Eu vou deixar aqui pra galera curtir também. Eu fiz essa lista no Deezer pra me inspirar também depois, né? Obviamente eu talvez tenha colocado... Vocês até me desculpem se tem alguma música que não entrou, porque às vezes... Relaxa. Às vezes eu até errei na hora de adicionar uma música, assim. Não foi nenhum trabalho super pensado, não. Eu fui colocando para depois ter uma noção do todo, né? Como é que ficou. Mas é até legal pra galera, de repente, se vai música a mais, interpreta assim, pessoal, que é todo uma composição ali, porque você tem as músicas, de repente, que foram pros jogos, mas tem outras que remeteram a alguma cena, alguma coisa, que tava no seu subconsciente ali, que tá ali. Então, é um estudo do Dani, essa playlist. Fez parte do nosso estudo. Então, assim, novamente, né? Me desculpe se não tiver todas,
E se tiver alguma lá na playlist que não esteja no jogo, também pode ser que eu tenha adicionado errado ou por qualquer outro motivo que eu não vou saber agora o que é. Fique em paz. Não, a galera da internet só costuma crucificar, né? Não, brincadeira. Não é só, mas sempre tem, né? Mas enfim, faz parte, né? Normal, relaxa. Mas uma coisa que eu queria conversar com você, a gente tava conversando ontem, você falou que tava até vendo o Attack on Titan, né? E aí, foi bom o episódio? Eu queria te perguntar sobre o Cyberpunk, também do anime do Cyberpunk, mas fala do Attack on Titan, que eu fiquei curioso, queria saber. Eu fiquei meio decepcionado. Sério? Cara, era o último episódio da última temporada. E aí no último episódio da última temporada, eles começam, tem uma partezinha que tem uma retrospectiva, tá todo mundo feliz. Eu falei assim, ih, vão me engambelar. Tenho certeza, cara, mas não deu outra. Foi uma engambelação. Aí, tipo assim, agora, obviamente, né? A próxima temporada, eles estão chamando de última há muito tempo. Gente, termina isso de uma maneira, né? Satisfatória ali. Não pode, esse não pode ser o último episódio. Não pode ser. Fiquei meio puto mesmo. Uma coisa que eu nem ia adicionar na pauta, mas como a gente conversou ontem sobre Attack on Titan, eu falei, pô, a gente podia conversar sobre o Cyberpunk Edge Runners, que eu vi que você curte anime. O que você acha que vai vir? Porque pra quem não sabe, o Cyberpunk Edge Runners é um anime que a Netflix vai lançar em parceria com a CD Projekt Red. Eu acho que não tem data ainda, né? Provavelmente chegue 2020. Não, falando que vai chegar em 2023, né? Mas sem data, se eu não me engano. Sim. 2023. Sim. Não tem data realmente não. E aí o Edge Runners, pra quem não sabe, como o Cyberpunk 2077 foi baseado no RPG de mesa, né, que é o Cyberpunk 2020, e lá no Cyberpunk 2020 já tem o Edge Runners, que são como se fossem caçadores de recompensas, né? Mercenário mesmo. Mercenários, isso. São essas palavras que, novamente, né, estão num universo que a gente não tem acesso a tudo, né? É uma coisa que o próprio universo que tá ali vai explicar, né? Por que Edge Runners, né? São as pessoas que estão no gume da faca. Esse Edge estão no limite, sabe? Você sabe que eles são mercenários, né? Sim. São esses termos que é exatamente aquilo que a gente estava falando. Por que esse termo apareceu? Cara, vai saber. Não sabe. No futuro, eles chegaram a essa conclusão e começaram a chamar desse jeito, e aí é isso aí, entendeu? Só vai. Só vai, faz parte da criação do universo do cara, né? Mas eu acho que vai ser acho que vai mostrar mais o que é a vida de um mercenário, talvez, né? Talvez alguma vivência dos canais, né, que dão as missões. Sim. Vai saber. E eu tô muito na expectativa pra esse anime, porque vai ser uma Night City abordada de um jeito diferente. Porque a gente tem a Night City dos jogos, e eu quero muito, muito ver, sabe, não só os carinhas fazendo o seu trabalho de gangue e tal, mas, cara, a cidade, sabe, os nômades. Eu quero conhecer mais sobre Night City. Eu tô muito na expectativa por causa disso. A gente não sabe quantos episódios vão ter. Geralmente, a Netflix faz uns 8 episódios, né? Por exemplo, a terceira série do Witcher. Geralmente acho que os animes também são assim. Mas eu tô muito na expectativa. Eu vou até pesquisar aqui o estúdio. Eu esqueci o nome do estúdio que tá fazendo, mas é um estúdio muito bom. Eu também. Deixa eu ver aqui. Ele fez várias coisas. Fiquei bem animado. Estúdio Trigger. Estúdio Trigger. Eles já fizeram várias coisas legais. Então é um estúdio experiente. Super empolgado. E, sim, obviamente vai ser um material assim de muito boa qualidade e que quem gosta do universo cyberpunk vai se esbaldar. Exatamente. Eles já fizeram várias coisas aqui de anime, Kill la Kill. Teve até um episódio que mais Ninja Slayer, um monte de coisa que legal. Os caras são muito bons. Sim. E foi legal porque quando eles estavam divulgando que ia ter esse anime, eles falaram, olha, aqui na CD Projekt Red
é praticamente tudo nerd. Praticamente todo mundo gosta de anime. Por que não fazer um anime de cyberpunk, né? Pronto, aí só vai. Aí eles pegaram um estúdio japonês, né? Que são os mestres nisso, por assim dizer. Vai ser Não, eu tenho certeza que vai ser um arraso, assim. Vai ser, pra quem gosta desse universo, vai se esbaldar. Eu, por exemplo, já tô como, né? Tô nem um pouco ansioso, nem um pouco. Imagina. Dani, e eu gostaria que a galera também que está assistindo a gente conhecesse mais sobre você. O que Dani gosta de fazer? Tipo, o Globo Repórter, o que faz? O que se alimenta? O que você gosta de fazer quando você tá de boa? Ah, vou relaxar, gosto de ver um filmezinho, gosto de jogar, gosto de ver uma série, ler. Eu vejo que você é um cara bastante culto. Eu gosto muito de música. Gosto muito de música brasileira. Muito mesmo, assim. Eu ouço de tudo de música brasileira. Desde modinha do século XVIII até funk, tudo. Gosto muito de música brasileira. E me inspira muito, sabe? Teve uma tradução que a gente estava fazendo que tinha uma referência muito forte do mar. Aí eu falei assim, cara, e tinha uns poemas, ou pelo menos uma fala poética sobre o mar. Eu falei, cara, isso é totalmente Dorival Caymmi, sabe? E aí eu traduzi muito inspirado. Hã? Não, você falou sabe, eu não peguei a referência. Eu falei, cara, isso é muito Dorival Caymmi. E aí eu deixei a tradução toda meio como se fosse uma música dele, assim, ou muito inspirada. Então, assim, essas coisas todas são tudo que você faz. Nossa, olha, você falou o que você faz fora da tradução e eu tô continuando falando de tradução. Não, tranquilo, verdade, de repente você é um workaholic, eu não sei também. Mas então, acho que é um trabalho contínuo, sabe? Tudo que você vivencia, vira matéria para você usar mais tarde em alguma coisa. Acho que o tradutor tem que se inspirar o tempo inteiro. Porque o tradutor, ele é um corpo criador, né? E muitas vezes a criatividade vem de lugares inusitados, né? Esse, por exemplo, o cara falava muito do mar, na mesma hora eu falei assim, cara, isso é totalmente as músicas do Dorival Caymmi, canções praieiras. Que legal. E aí eu me inspirei. Então, assim, eu ouço muita música, gosto muito de música, gosto muito de filmes não americanos, gosto muito de cinema europeu, assisto muito filme dessa linha, né? Almodóvar e os neorrealistas italianos, né? O Fellini, adoro. E legal. É isso, e trabalhar pra caramba, né? A gente trabalha pra caramba. Pois é, faz parte, né? Temos que, afinal de contas, que nem diz o Shell do Big Bear Theory, nossos joguinhos não vão cair do céu de graça pra você trabalhar, né? Pois é. Enche a lista do Steam. Exatamente. E sobre os seus trabalhos, Dani, eu não vou dizer assim, talvez seria mesmo minha parte perguntar o melhor trabalho que você fez, mas cita alguns trabalhos assim que, cara, adorei trabalhar nesses projetos. Imagino que Cyberpunk é um desses, né, que foi bem especial, mas quais outros trabalhos que você tem orgulho de participado? Olha, eu acho que um dos dois que eu tenho mais orgulho hoje são realmente o World of Warcraft, que foi o primeiro, e o Cyberpunk é um que me deu realmente muito orgulho. Pela qualidade que a gente conseguiu, e em grande parte disso foi pela própria CD Projekt, que prima, né? Que busca isso, né? De uma maneira. E eu posso dizer a mesma coisa do WoW e da Blizzard, né? Que também eles buscaram essa qualidade, né? E acho que isso refletiu no produto, né? Com certeza. Uma coisa que a gente estava você falou que complexo de vira-lata. Muita gente fala assim,
É porque eu acho em português muito fuleiro. Por isso que eu só jogo em inglês, não sei o quê. E na verdade, isso é uma coisa que ela não sabe que em inglês as pessoas estão dizendo a mesma coisa, só que em outro idioma, não tem diferença. É, Então a pessoa tem na cabeça dela uma visão romântica de um idioma estrangeiro. é. Que no idioma estrangeiro a coisa parece que tem uma importância maior, mas eles estão falando a mesmíssima coisa, sabe? Não tem diferença. Sim. Então, eu acho que muita gente ainda tem preconceito com a própria língua. É. E eu vejo isso até em Cyberpunk mesmo, quando eles ouviram o sotaque dos nômades, muita gente rejeitou, sabe? Assim, eu falei, cara, mas ninguém fala assim. Falei, o cara pálida? O mundo não é ninguém só sua fala bolha, assim né? no seu bairro. Pois é. Mas Filho, abra sua mente. abra sua mente, sabe? O nosso país é muito grande. Muito. E O Brasil é um cyberpunk, né? Por si só. sim, cara, Por inteiro. a gente e as pessoas elas eu tenho aquela frase do Caetano que ele fala em Sampa, né? Que Narciso acha feio o que não é espelho. Então, se aquilo se aquilo não reflete a minha realidade, eu acho feio, né? Então, um cara desse acha que todo mundo vai falar igual fala aí em Perdizes, sei lá, em Ipanema. Não, cara. Sabe? Pois é. Sai da bolha, filho. Exatamente, o mundo é muito maior do que você imagina. É verdade. E Dani, estamos na reta final aqui do nosso papo. Eu gostaria de falar pra você dar dicas pra galera que tá querendo, poxa, sabe, gostei do papo, gostei do Dani, quero me espelhar, quero entrar na tradução. Você já falou como foi sua trajetória, mas o que você falaria, sabe? Por exemplo, de repente erros que você cometeu que você não cometeria hoje em Sim. dia. Eu posso falar assim, de coisas. O erro que eu cometi foi ter começado tarde. Por que que eu fui fazer farmácia? Você não tinha se encontrado ali também, né? Eu acho que foi um período. Tá. Foi Você, bom. não seja tão duro consigo mesmo, né? Assim, é um assunto que eu gosto, claro, né? Obviamente. Mas eu acho que eu tinha que ter feito letras mesmo, né? Não, logo de cara, eu não teria perdido 10 anos, né, de experiência, né? Mas talvez se eu fizesse letras lá, quando eu fiz farmácia, meu rumo talvez fosse até outro, né? Eu nem Pois ia cair é. nessa função. É verdade. Mas eu acho que, assim, eu acho que todo mundo Seus tem caminhos de que... vida ali, né? Seus life paths ali, né? Sim, acho que quem quer seguir da tradução tem que fazer um bom curso, tem que ter um mestre, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Ter mestres. Um mentor. São pessoas, são referências, sabe? Pessoas que estão há mais tempo no mercado, que tem mais coisa a dizer e a ensinar, sabe? Tem muitos bons cursos disponíveis que você pode procurar, curso de pós-graduação principalmente, que são cursos mais extensos. Eu acho que assim, são cursos que você pode fazer paralelos, né, como eu estava fazendo eu estava trabalhando como farmacêutico fazendo pós em tradução. Mas é um curso que você pode fazer em paralelo e achar um nicho, e depois que você já tiver escolado, fazer tradução voluntária também. Eu fiz muito, sabe, tradução para sites, assuntos que eu gostava, porque eu não tinha experiência, né? Como é que você vai adquirir experiência, né, do nada? No meu caso, eu fiz tradução voluntária de sites de música, porque eu simplesmente gostava do assunto e aí eu tive até um bom diálogo na época com um cara que
que fez os sites, e aí eu traduzi bastante coisa dele. Mas é importante para você começar a ter um currículo, né? É verdade. E acho muito importante ter esses mestres, que eles dão muitos toques e fazem a gente ver as coisas de outra forma. Uhum. Eu acho que o principal que a gente função de ter um mestre é fazer a gente ver as coisas de outro ângulo, de outra forma, sem precisar quebrar a cara necessariamente para isso, né? Uhum. Eles fazem isso de uma maneira que a experiência já ensinou. Mais profissional, né? Eu acho, assim, é o que eu diria, assim, procurar um bom curso, mas um bom curso, e não uma fuleiragem qualquer, e começar a trabalhar como for possível para você começar a construir um currículo, né? Legal. Construir uma carreira, né? Conceito de carreira, Sim. assim. Você não vai começar ali pegando, nossa, já vou chegar traduzindo, sei lá, Assassin's Creed. Não, pera lá. Tem todo um caminho, né? Uhum, exatamente. Poxa, que legal. Dani, esse papo foi simplesmente maravilhoso. Eu nem vi o tempo passar, eu podia ficar aqui a tarde toda. Pois é, foi demais. E a gente falou não só sobre Cyberpunk, mas sobre muita coisa legal, né? Eu gosto muito de falar sobre coisas brasileiras também, porque as pessoas precisam dar mais valor nas coisas brasileiras, né? No caso, não só a localização, mas a cultura brasileira. E a gente no Vale aqui tenta ajudar, né, de alguma forma, mínimo que seja, as pessoas abrirem a mente ali para construir mais coisas aqui também. Porque afinal de contas, né? Consumindo mais coisas, o mercado vai abrir mais, né? Então, a gente precisa. Tanto para quantidade quanto para qualidade, né? Exatamente, é fundamental. Dani, cara, foi um papo incrível. Não sei nem como te agradecer, cara. O sol começou a bater aqui, tive que afastar o computador, senão minha cara ia ficar branca igual um Gasparzinho aqui. E se a gente continuar falando, o sol vai se pôr aqui, vai mudar de lado e eu vou ter que mudar o computador de... Porque o papo foi muito bom mesmo, cara. Muito obrigado pelo convite. E eu tinha te dito que isso é muito diferente para mim, né? Porque a profissão de tradutor é uma profissão muito oculta, né? O tradutor quase não aparece. É verdade. Até por desinteresse mesmo da mídia, né? Eles não dão muita voz pro tradutor. Então, quando eu vejo alguém especial que sabe da importância desse trabalho, que chama a gente tem que comparecer, né? Eu fico muito feliz mesmo, que eu acho que precisa, né, a gente precisa, assim, dar valor, né? Não só dar valor nisso, mas as pessoas precisam entender como é que funciona o todo. E eu fico extremamente feliz em contribuir o mínimo que seja para tudo isso aí. Gente, então eu vou deixar também o link na descrição da rede social do Dani, né? Quem quiser dar um oi pro Daniel lá também, né? Seguir o Daniel, saber mais sobre ele. Instagram, deixa aí, sim. Vou deixar pra galera aí. E foi uma honra, Daniel. O prazer é meu, cara. Obrigado, de verdade, cara, por conceder seu tempo aí. Eu que agradeço. Valeu. Gente, então é isso. Estamos chegando aqui ao fim. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí se você gostou, que parte você mais gostou. E não só sobre Cyberpunk, mas tudo que a gente conversou aqui. Eu curti pra caramba. Espero que você também tenha curtido. Se você não é inscrito no canal do Vale, se inscreve aí, deixa o like. Não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. Um grande abraço. Fique com o Johnny Silverhand aí. Yes, baby. Thank you. Valeu, gente. Até mais.